Vereador Mauro Rubem, pela ordem. Senhor presidente, bom dia, vice Selmo, aliás, vice dessa mesa, né, presidente Clécio, assessorado pelo secretário Anselmo. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou apresentar um projeto de lei. Nós estamos aí nesses dias do Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu quero apresentar um projeto que institui um programa de hortas comunitárias e compostagens no município de Goiânia, agregando uma matéria anterior, que já era, inclusive, da época do nobre prefeito Darcy Accorsi, onde a gente traz para Goiânia a possibilidade real de constituirmos aqui hortas que possam objetivamente melhorar a alimentação do povo e usar os terrenos que ficam aí ociosos por muito tempo e de maneira também segura, sem que haja risco para todos. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste. Senhores, eu estou usando aqui a tribuna hoje, primeiro para reiterar o que acabei de fazer há pouco, apresentando um projeto de lei, né, que muito me anima a informação do vereador Clécio Alves, que é justamente um estímulo, criando um ordenamento e um estímulo a hortas comunitárias, que tem como base estimular a prefeitura, e me parece que já, né, a primeira-dama está também fazendo ações nesse sentido. Mas o que nós queremos é justamente utilizar as áreas públicas e também áreas particulares, devidamente garantido, né, uma garantia jurídica, que essas áreas possam servir para a produção de alimentos para as pessoas que moram na cidade. Isso tem a ver, senhoras e senhores, por conta da alimentação saudável, do uso de uma agricultura sustentável e ecologicamente equilibrada, e também tem a ver porque Goiânia, que é o segundo ponto que eu quero tratar aqui, Goiânia é uma cidade que tem já loteamentos implantado nela para muitos e muitos anos. Portanto, nós temos verdadeiras fazendas dentro da cidade que podem ser usadas, apesar de serem parcelados, podem ser usados para plantio, para uso. E eu trago aqui justamente o que vocês viram ontem e hoje, a discussão do plano diretor de Goiânia. O plano diretor está previsto para voltar a tramitar nessa casa, né? Naturalmente, nós precisamos acertar como é que isso vai acontecer, ou seja, os vereadores de primeiro mandato aqui nesse momento, que é a grande maioria, como eu e tantos outros, nós precisaremos de um tempo para conhecer completamente o plano diretor que está em tramitação até o momento. E, inclusive, reivindico, e gostaria que os nobres vereadores também pensassem, vereador Clécio Alves, a possibilidade real, né, eu acredito que isso vai ser garantido, de que nós possamos fazer emendas ao projeto do plano diretor, adequando esse projeto às nossas perspectivas. Uma delas, que eu já tenho um compromisso em fazer, é justamente com os bairros que já estão mais avançados nesse debate, que é o caso do Jaó e o caso do Setor Sul. São dois bairros importantes da nossa cidade, como todos os bairros são importantes, é óbvio, porém esses são mais tradicionais e já estão adiantados no seu processo de debate e discussões. E aí no Setor Sul, nós estamos vendo a necessidade de não ter um adensamento, a estrutura da região não permite, né? E nós precisamos fazer com que esse bairro mantenha uma das suas características originais, que é inclusive a característica de Goiânia, porque da fundação da nossa cidade, aquela estrutura foi inclusive elaborada e preparada à época para que pudesse ser daquele jeito. Da mesma maneira, nós temos o caso do Jaó. O Jaó precisa de um inventário ambiental
O Jaó precisa do inventário ambiental para podermos saber como é que aquela rede, aquela riqueza ambiental que tem ali, a região norte como um todo, né? E está aqui o novo vereador Djalma Araújo, conhece a região norte. Ou seja, senhoras e senhores, o plano diretor é uma ferramenta importantíssima do desenvolvimento da nossa cidade. Nós precisamos criar as condições para que a população simples, mais sofrida, que compra terrenos extremamente caros em Goiânia, né, e muitas vezes junta a família inteira para comprar um lote, e aí constrói naquele lugar, nós temos que também criar condições para que essa parte da população, muito sacrificada, possam ver e entender concretamente o que o plano diretor precisa para a nossa cidade. E nesse sentido, nós queremos conversar os polos de desenvolvimento, né, e tratar isso com a própria comunidade. Nós entendemos, e aí uma coincidência nossa de pensamento com o que a prefeitura está defendendo, que é justamente não ter expansão urbana, até por conta, vereador Rafael da Saúde, nós já temos lotes estabelecidos em Goiânia para pelo menos 20 anos, 30 anos. Não precisamos mais de mais loteamento. Nós precisamos é de ocupar esses lotes vazios, né, que estão aí, e muitas vezes eles ficam apenas para especulação financeira e jogando a população para morar, por exemplo, em lugares muito distantes, como é o caso mais característico nosso, é o Jardim do Cerrado, um loteamento lá, pessoas importantíssima, população sofrida que mora lá, mas, no entanto, a infraestrutura, o funcionamento, transporte, emprego, essas coisas não chegam. E é justamente na discussão do plano diretor que nós precisamos fazer isso. E trago aqui, presidente Clécio, a reivindicação das comunidades, várias comunidades, que querem debater o plano diretor, né? Por conta, inclusive, da dificuldade que foi o ano passado. Vossa Excelência estava aqui, e o ano anterior. O ano anterior o debate foi muito curto, o ano passado um debate muito truncado, até por conta da pandemia, né? Esse ano ainda estamos num momento grave. Me concede uma parte, Excelência? Claro, uma parte ao nobre vereador Clécio Alves. Vereador Mauro Rubem, Vossa Excelência disse bem, eu estava aqui sim, na legislatura passada. Se for contar quantas reuniões, quantas audiências foi feitas para debater esse plano diretor, inclusive audiências online, onde participou centenas de pessoas importantes. A primeira reunião está sendo informada aqui pelo ex-relator, 3.000 pessoas. Então, foi debatido isso exaustivamente. Foram centenas e centenas de discussões lá no Passe e aqui na Câmara. Eu acho que esse plano diretor, ele já está cansado de tanto ser discutido, mas nunca é demais se discutir. Eu acho que Vossa Excelência, se pegar o relatório de tudo que foi feito, Vossa Excelência vai se assustar quanto foi discutido e quantas foram as pessoas, todos os níveis representativos. Então, foi aberto para a sociedade como se deve fazer. Só para que Vossa Excelência fique informado, citou a mim. Tá? Nós, apesar de não estar aqui, né, eu estudei esse caso, temos acompanhamento, e, naturalmente, como um vereador que não pôde opinar lá o ano passado, porque não era vereador, como uma parte significativa dos presentes aqui, nós entendemos que é o momento de não desfazer o que foi feito, muito pelo contrário, mas garantir a todos os novatos vereadores e também os setores da sociedade que, porventura, ainda não puderam opinar, e aí nós tivemos o pessoal da região norte, por exemplo, onde o vereador Djalma Araújo conhece bem, vereador Jefferson Abel e outros que estão ali da região, pessoal da região noroeste, da região leste também, da região oeste, são regiões que já nos procuraram para discutir. A cidade é grande e a gente precisa que o plano seja debatido. Então, senhoras e senhores, essa é uma questão que eu quero trazer aqui, e aí convidar também os nobres vereadores, vereadoras, porque eu tive a satisfação de conhecer e conversar com entidades como o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
como a ARCA, como a associação lá do setor sul, a Associação do Jardim do Jaó e outras entidades, sindicatos de engenheiros, associações de pequenos empresários, que têm conversado esse assunto, e é o momento que eu diria que agora, nesse período, talvez seja uma das leis mais importantes que nós vamos discutir nesse período agora, né? Por isso, trago aqui as minhas sugestões da gente fazer um debate dinâmico, rápido, porém amplo, e garantir que os vereadores novos dessa legislatura agora tenham a possibilidade real de fazer as devidas emendas, né? Há um tempo, inclusive, para conhecer essa situação toda, para a gente ter a cidade que nós precisamos. Lembrando a todas e todos que nós aprovaremos uma lei que ela deve ser revista em 10 anos. Então, é uma lei que precisa estar com toda a segurança. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.